Fala aí galera, beleza? Josa aqui no ser mais amado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês wrestlers com personagens infantis. Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Começando aqui, eu vou trazer uma personagem feminina, que no caso é a personagem da Bayley, cara. Eu acho que a maioria deve saber que a Bayley, antes de fazer sua heel turn, ela tinha uma personagem bastante infantil, cara. Uma personagem que basicamente ela tinha como alcunha a The Hugger, que no caso é uma personagem que ela só fazia abraçar, que ela adorava abraçar. Mas a Bayley, mesmo assim com esse personagem infantil, ela acabou tendo um certo sucesso no NXT, porém a Bayley foi uma personagem feminina, infantil, que teve até um certo sucesso no main roster quando ela chegou inicialmente, apesar de também, por muito tempo, muitos fãs terem hateado essa personagem. Assim como também a gente teve durante um período curto, mas tivemos o One and Only Ricochet, cara. O Ricochet, eu acho que você lembra muito bem, alguns aí devem lembrar, eu acredito que o Ricochet durante o período, ele teve um personagem meio que inspirado em super-heróis. Vocês viram que na entrada dele, ele geralmente usava roupas de heróis. Então o Ricochet durante o período ele ficou meio que tendo um personagem assim. Por ele estar usando essa roupa aí, ele tem um personagem inspirado em herói, que fazia várias voadoras, que voava bastante, até porque é a especialidade do Ricochet, porque ele é high flyer. Mas o Ricochet, ele durante um curto espaço de tempo, mas teve um personagem inspirado em herói, um personagem infantil. Foi curto, eu acho que pouca gente lembra hoje disso, mas sim, durante um certo período o Ricochet, ele teve um personagem inspirado de herói, onde usava várias roupas de vários heróis diferentes. E não só heróis assim de quadrinhos, também heróis de mangás. Então é uma coisa bem interessante a respeito do Ricochet isso daí. Voltando alguns anos na WWE, a gente teve o personagem do Ultimate Warrior, cara. Eu obviamente não vou deixar o Ultimate Warrior aqui de fora da nossa lista, porque o Ultimate Warrior ele tinha um personagem bastante infantil e que fez um grande sucesso entre as crianças lá daquele período. Eu lembro que esse personagem ele batia muito de frente com o Hulk Hogan naquele tempo lá, porque fazia muito sucesso das crianças e entre os adultos também. Os adultos costumavam gostar muito do Ultimate Warrior. Tanto que os dois até fizeram um embate em WrestleMania, né? Já estarei para a WWE poder promover isso aí, porque os dois ficaram muito empatados naquele período ali. Mas o Ultimate Warrior foi um cara que fez muito sucesso naquele período. Não só o personagem dele, mas também é um cara que teve um grande push na WWE. Você deve lembrar meio que o Ultimate Warrior foi um dos primeiros Double Champions que tiveram na WWE. E até hoje é um dos grandes nomes reconhecidos pela empresa. Indo alguns anos mais adiante, mas não tanto assim, a gente teve o Eugene. O Eugene eu acho que poucos aqui devem lembrar dele. Mas basicamente é um superstar que ele atuou mais ou menos naquele período lá em que a gente tinha o Evolution na WWE. É um superstar que basicamente ele era literalmente uma criança. Era um cara adulto, mas toda a atitude dele, tudo que ele fazia era atitude de criança. Era chegar nos cantos, era ficar abraçando os outros, é coisa de criança, tá ligado? Aquelas criancinhas pequenininhas que vai na casa das pessoas, aí chega abraçando todo mundo, apertando a mão de todo mundo. Ele basicamente ele fazia esse tipo de coisa aí, sabe? Era aquelas criancinhas pequenininhas, só que de forma maior, né? Se você é que vocês me entendem. Então, o Eugene basicamente era um protótipo de uma criança, só que no corpo de um adulto. Seria como se alguém ter pegado a alma de uma criança e colocado no corpo dele, sabe? Basicamente é isso aí. Mas o Eugene também é um cara que tem uma gimmick muito infantil na WWE. E diga-se passagem, era bastante jobber. Aí agora trazendo uma outra mulher, eu vou trazer aqui a Alexa Bliss. A Alexa Bliss que hoje tem esse personagem bastante assustador para muitos fãs aí, que tenta fazer coisas assustadoras, apesar de muitos fãs nem ligarem para isso. Mas enfim, cara, a Alexa Bliss era um personagem que é um personagem bastante assustador, né, que traz um certo medo para muitos fãs. Mas eu conto para vocês que a Alexa Bliss, nos tempos que ela estava na NXT, ela era uma fada, cara, sim. E bem atrás, cara, lá pelo período da debut da Alexa Bliss, lá pelo período que ela debutou no NXT, a personagem dela, cara, era uma fada. Sim, podem pegar aí a estreia dela. A personagem é tipo uma fada, tá ligado? Ela entrava saltitando, toda alegrinha, toda sorridente. E começou o Babyface, né? Aí depois, a Alexa Bliss fez a heel turn dela lá, assumiu uma personagem mais séria e jurou a manager do Blake e do Murphy. Mas a Alexa Bliss, ela quando começou a NXT lá, era Babyface e tinha uma personagem completamente infantil, uma personagem toda fadinha, toda bonitinha, toda, não sei o que, toda sorridente. Então eu acho que quem olha hoje a Alexa Bliss, ninguém imaginaria que ela tem essa personagem quando ela chegou na WWE. Já que eu falei da Alexa Bliss, vou aproveitar também para falar da Becky Lynch. A Becky Lynch, você deve saber muito bem que ela tem um personagem bastante badass atualmente. Muitos criticavam bastante o personagem anterior dela, que era uma personagem quando ela chegou ao main roster, que era uma personagem bastante bobona e tal. E se eu disser pra vocês que quando ela tá no NXT, lá quando ela estreou no NXT,
ela tem um personagem até mais bobão que esse. Pois é, acreditando ou não, ela tinha, cara. Que era uma personagem bastante tosca, que usava uma roupinha verde, que entrava dando uns saltinhos, pulando. Eu dava muita risada, mano, dessa personagem, que é uma personagem muito engraçada, cara. Eu recomendo que vocês procurem, deve ter aí no canal da WWE. Cara, era muito engraçada essa personagem. Ela entrava saltitando, pulando, toda sorridente. Tem um tempo até que ela fez uma certa tag lá com a abelha no NXT. Mas, cara, foi muito engraçado, cara, essa personagem dela que ela começou lá no NXT. Ela mudou pra aquela personagem que a gente conheceu quando chegou ao main roster, quando ela fez a heel turn no NXT. Aí ela meio que se uniu um tempo lá com a Sasha Banks, no período Sasha Banks campeã feminina do NXT. E daí ela meio que virou heel. Mas ela mudou para aquele personagem que a gente conhece quando ela chegou ao main roster. Mas quando ela estreou no NXT, cara, ela usava essa personagem que é uma personagem muito engraçada, cara. Também tivemos o personagem do Mustafa Ali, cara. O Mustafa Ali durante o período, ele tem um personagem meio que inspirado em um super-herói, que é um personagem que usava uma roupa com alguns LEDs e usava uma máscara no rosto com uns LEDzinhos piscando. Então é um herói também que ele usava, né? Era inspirado em um herói, esse personagem é um personagem bastante infantil, que fazia um certo sucesso com as crianças até gostavam. Eu lembro que, se não me engano, a WWE até fez uma venda desses produtos aí, que foi um certo sucesso da criançada, e ficou dando curto espaço de tempo, e isso até o Mustafa Ali fazer lá a heel turn dele, e ficar o personagem que ele tem hoje. Aí também a gente teve o personagem do Hillbilly Dean, esse personagem que é bastante antigo na WWE. Ele teve um certo sucesso na WWE porque inicialmente, quando ele chegou na empresa, quando ele começou a atuar nos rings, ele foi muito promovido pelo Hulk Hogan. O Hulk Hogan era um nome muito famoso no período, então realmente quem andava com ele era muito bem promovido. E o Hillbilly Dean foi muito bem promovido no período. Apesar de que era um cara que quase sempre perdia, ia lá, jobava, mas ele fazia muito sucesso entre as criançadas lá, as pessoas gostavam muito dele. E era um cara que eu vou até falar pra vocês que, comparado com os nomes que ele tinha naquele período, em ringue específico ele era até interessante, tá? Ele fazia até umas coisas interessantes no ringue pro tamanho dele, porque ele era um cara bastante alto. Então o tamanho dele, ele fazia até umas coisas interessantes em ringue. Apesar de que o Hillbilly Dean, ele era bastante jobber, né? A maior parte dos combates dele ele ia lá pra perder. Mas era um cara, um personagem bastante infantil, um personagem tipo de um caipira, aqueles caras que moram em fazenda, aquelas fazendas lá americanas, que realmente os caras andam com aquelas roupas que tem duas cordas nos ombros, né? Aquele chapéuzão. Então é um cara que foi bastante sucesso naquele período ali, apesar de ser jobber, e que também foi um personagem bastante infantil daquele tempo lá na WWE. Aí, pra fechar aquela lista principal, que ainda teremos nas missões honrosas, a gente tem a stable The Oddities. Essa stable aí que alguns devem lembrar pelo fato de ela ter o brasileiro Giant Silva. Mas essa aqui é uma stable que é bastante assim, de zoeiro, uma stable bastante infantil, que tem os personagens todos coloridinhos, todos alegrinhos, que é mais ou menos lá daquele período da Tudo Era, essa stable aí. Algum outro lembra dela aí por causa do Giant Silva, que é o brasileiro. Mas é uma stable meio que esquecida, porque é uma stable meio que relevante daquele período lá da Tudo Era. Mas um outro aí deve lembrar dela pelo fato de ela ter o Giant Silva, que era o nosso querido brasileiro naquele tempo lá, Tudo Era. Aí, entrando na menção honrosa, eu vou trazer primeiramente o Johnny Gargano. O Johnny Gargano é um cara que, assim, diariamente ele não é de usar umas roupas de heróis. Porém, eu tô colocando ele aqui na menção honrosa porque geralmente em PPV do NXT, nos takeovers do NXT, ele geralmente usava as roupas de super-heróis. Até hoje ele usa, mesmo ele estando como Rio, ele usa essas roupas super-herói. Então eu vou colocar ele aqui na menções honrosas, apesar de não ser uma coisa que ele usa diariamente. Hulk Hogan também eu vou colocar ele aqui nas menções honrosas, porque apesar de que é um personagem que eu acho que quando a WWE criou ele, ela não tinha bem a intenção dele fazer sucesso entre as crianças, mas acabou que, querendo ou não, ele acabou fazendo sucesso entre as crianças, então acabou meio que virando um personagem infantil durante um período, então eu vou colocar ele aqui nas menções honrosas. E pra fechar aqui eu vou colocar Doink the Clown. Ele que tem um personagem de um palhaço, então basicamente é um personagem infantil. Porém ele está aqui nas menções honrosas pelo fato de que a WWE durante o período usou a alcunha de que muitos tinham medo dele por fato dele ser um palhaço. E a WWE colocou isso no personagem de heel durante o período. Então por isso que eu vou colocar ele aqui nas menções honrosas, porque apesar de ser um personagem infantil, ele de certa forma assustava alguns fãs.